do Impulsionar. A gente vai agora para a nossa parte 5 da aula de operações com frações. Trabalharemos neste vídeo divisão de frações. Tá, vamos lá. Eu sei que você deve alguma vez na vida ter visto que para a gente dividir frações, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem, isso está certo e eu vou usar isso. Só que agora eu quero mostrar para você por que isso dá certo, tá bom? Então, vem comigo aqui. Se você tem, por exemplo, 3/5 dividido por 2, ou seja, 3/5 dividido por 2 sobre 1, porque esse cara aqui invisivelmente tem 1 como denominador, tá? A ideia do algoritmo é que você teria que pegar o 3/5 e multiplicar pelo inverso do 2 sobre 1, que é 1 sobre 2, ou seja, é como se você tivesse ali o 3/5 1 sobre 2 vezes, ou seja, o 3/5 a metade de uma vez. Tá, para a gente entender isso de forma geométrica, como é que a gente vai fazer isso? Vem comigo aqui, eu peguei esta fração que era o 3/5, e o 3/5 é exatamente esta aqui, ó, vou pegar esta fração. Você tem isso aqui, ó, 1/5 essa parte, 2/5 essa parte, 3/5 esta parte, ok? Show de bola. Aqui eu também tenho a mesma coisa, ó, 1/5, 2/5, 3/5. Só que o que eu fiz ali? Eu dividi o meu total, eu peguei o meu total, aqui, ó, peguei o meu total, vou botar aqui o marca-texto na cor vermelha para você ver. Eu queria que você enxergasse isso comigo. Aqui, ó, eu peguei o meu total, 3/5, e dividi por 2 literalmente. Tá? Ou seja, eu dividi ali em duas metades, o andar de cima e o andar de baixo. Ou seja, peguei a barrinha do 3/5 e dividi em duas barrinhas iguais. Ok? Ou seja, ela ficou estreita ali, ela pegou a metade da altura. Ou seja, aqui o que a gente tem, pessoal? A gente tem que eu peguei aquela fração e dividi por 2. 3/5 dividir por 2. Quantas são as frações que eu posso considerar, pessoal? Eu só posso considerar aqui, ó, a metade dessas que estão na cor preta. Aqui, ó, essa aqui, deixa eu pintar agora de vermelho. Ó, essa aqui, essa aqui e essa aqui, certo? Peguei aquelas ali. Ou seja, quantas eu pintei do total? E por que eu peguei aquelas partes? Porque eu só posso pegar a metade de um pedaço. Você não pegou o teu 3/5 dividiu em 2 andares? Tá, agora você vai considerar 3/5 daquele andar. Ou seja, 3/5 do andar de cima vai ser o quê, pessoal? 3/5 do andar de cima vai ser 3 sobre quem? 3, aqui, ó, você pegou 1, 2, 3 pedaços. Em relação a quantos pedaços? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, 3 sobre 10. Quando você pega, então, 3/5 e divide por 2, você acha 3 sobre 10. Esse é o porquê que a gente usa o algoritmo da divisão, ou seja, para você não ter que pegar isso e dividir em barrinhas, né? Igual a gente dividiu aqui, você pode fazer um algoritmo, tá? Esse aqui a gente já chama de algoritmo da divisão. Algoritmo que a gente usa aí para a divisão. Ou seja, aqui a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso da segunda é chamado de inverso multiplicativo. Tá, como é que isso a gente usa o inverso multiplicativo? Lembrando lá da aula 1, que era as propriedades da multiplicação, que era o inverso da multiplicação. Enfim, a gente tem aqui, ó, a primeira fração era 3/5. 3/5 que a gente está dividindo por 2 sobre 1. Ou seja, isso equivale a repetir a primeira, ou seja, conservar a primeira do jeito que ela está, 3/5, e multiplicar pelo inverso da segunda. Pelo inverso, a gente tem que trocar essa ordem. Aqui, ó, você vai inverter essa ordem, ou seja, ele vai ficar 1 sobre 2. Então, 3 vezes 1 em cima vira uma multiplicação. Multiplicação você sabe fazer. 3 vezes 1 é 3 e 5 vezes 2 é 10, gerando aquele 3 sobre 10. Então, tá aí, gente, o porquê, tá? Então, de novo, você tinha 3/5. 3/5. Aí, ó, 3/5, que era essa parte aqui. Só que eu peguei esse meu 3/5 e dividi na metade. Por quê? Porque você está dividindo em 2. Ou seja, eu dividi em 2 pedacinhos iguais, ó. Ou seja, o andar de cima e o andar de baixo.
Então, quais são as partes que eu quero quando eu divido? Ó, vou pegar 3 partezinhas de um dos andares, não é isso? Em relação ao meu total, que agora tem 10 pedaços. Ou seja, esse total aqui equivale aqui a 3 sobre 10. Ok, pessoal? Essa é a ideia da divisão. Vamos agora para exemplos na prática. Bom, quando a gente quer pensar sobre a divisão de frações, qual é o algoritmo de forma prática? Você repete a primeira fração, que nesse caso era 2/5, certo? Repetimos 2/5 e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ou seja, o inverso da segunda, 7 sobre 3, a gente trocou essa ordem, sem inverter. Ou seja, esse número aqui é chamado de inverso multiplicativo. Ok? Então, a gente vai ter o que ali? A gente vai ter que multiplicar o 2 pelo 7 e o 3 por 5. Ou seja, 2 vezes 7 em cima, 3 vezes 5 embaixo, gerando para a gente o famoso 14 sobre 15. Ok? Então, qual a interpretação disso? Quando você tinha 2/5, ou seja, uma barrinha que tinha 5 pedaços, você considerou 2 desses pedaços, ou seja, você tinha 5 pedaços, você considerou 2 deles. Ou seja, essa fração é 2/5, ok? Esses 2/5, quando você divide 2/5 por 3/7, é equivalente a você ter agora 15 pedaços, tá? Ou seja, daqueles 5 você separou em 3 pedacinhos iguais. Em cada bloquinho você separou em 3. Ou seja, dos 5 vezes 3 vai dar um total de 15, uma fração equivalente, tá? Ou seja, o 5 é equivalente a 15 na proporção 3. Então, desses 15 pedaços, é equivalente a você pegar 14 deles, quando você divide o 2/5 por 3/7, tá bom? Então, vamos lá para mais um exemplo. Aqui, você repete, conserva o primeiro, que é 1 sobre 6, e multiplica pelo inverso da segunda, 9 sobre 4. A gente pode simplificar alguma coisa ali? A gente pode, né? A gente pode dividir o 9 por 3, que dá 3, e o 6 também por 3, que dá 2. Gerando o que em cima? Ora, 1 vezes 3 vai gerar 3, e embaixo 2 vezes 4 vai gerar para a gente o nosso famoso 8. Ou seja, 3/8 é o resultado para esta divisão. Ok, galera? Então, quando a gente pensa em divisão, na forma prática, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aqui no Impulsionar, diferente de muitos outros cursos que tem por aí, não te ensinam por que você tem que fazer isso. E aqui eu estou mostrando para você na raiz, na íntegra. Por que quando você divide uma fração pela outra, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O porquê é o quê? Porque é equivalente. Se você pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso multiplicativo, é o mesmo que você dividir uma pela outra. Ok, galera? Então, eu guardo você no nosso próximo vídeo, mas antes de eu ir para o nosso próximo vídeo, eu quero deixar claro que essas duas operações aqui, potenciação e radiciação, a gente vai usar aí quando a gente falar de potências e de radiciação. Ou seja, a fração vai entrar como propriedade. Então, questões que envolvem potência e radical a gente não vai ver nesse bloco, ok? A gente vai ver lá quando a gente falar de potências e radicais. Tudo bem, galera? Eu aguardo você no nosso próximo vídeo e fique atento. A partir de agora, eu vou resolver alguns dos exercícios da nossa lista 4, ok? Fique aí no nosso próximo vídeo para aguardar algumas resoluções em vídeo. Valeu! Forte abraço!